Já postos aqui no canal do Farina nessa manhã de sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Faltam 2 dias para o Clássico Grenal. Grenal é esse que promete. Ontem nós falamos um pouco da avaliação do Grêmio e como o Grêmio chegou de acordo com a rodada que teve no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar um pouco do Internacional. Este sim, com 2 pontos em 12 jogos, campanha assustadora no Campeonato Brasileiro. E aí, será que o Grenal é a oportunidade de recuperar a confiança? Na tabela do Brasileiro não vai ser agora que o Inter vai se recuperar, porque virou a chave, precisa do Grenal, mas precisa também para arrumar a casa e quem sabe fazer uma nova sequência de Campeonato Brasileiro. O Inter que vinha muito bem no Gauchão, teve um desempenho extraordinário com os guris da base, de modo geral, com o time suplente, fez disparada a melhor campanha, fez 7-0 no Ipiranga nas semifinais do Campeonato Gaúcho e agora chega no Grenal com uma pressão sobre si, mesmo com tudo isso, porque não tem ido bem no Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro é a prioridade da temporada. Por isso que eu disse antes do jogo que a rodada de quarta-feira ia ser muito importante para definir as perspectivas das duas equipes para o Grenal. E o Internacional já entra pressionado, porque sabe que se não ganha o Grenal, a pressão no Campeonato Brasileiro vai aumentar ainda mais. E aí o Inter vai ter que correr atrás desses pontos para se livrar logo do Z4. E já tem jogos difíceis. O próximo jogo é fora contra o Atlético Mineiro, jogo também difícil. E depois tem o Bahia em casa que vem fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro, jogo também complicado. Então o Internacional vai precisar sim fazer aí, de preferência, uns 6 pontos para sair dessa ponta de baixo e querer almejar alguma coisa no campeonato. Agora é Grenal, o time todo está, eu acredito que esteja com a mentalidade no Grenal como uma espécie de salvar esse início de temporada para dar paz ao trabalho do Paulo Pesolano na sequência. Seriam esses os principais objetivos do Inter, conseguir firmar esse time titular. Ele já mostrou ter uma ideia coletiva, mas que precisa de afirmação para que essa ideia não passe do gauchão e não morra com o campeonato estadual e continue sendo válida num campeonato brasileiro que o Inter até entrega um pouco de desempenho, mas não entregou absolutamente nada de resultados, está fundado no Z4. Então o Internacional precisa sim afirmar a sua ideia de jogo e conseguir esses pontos no Grenal que são muito importantes, de lutar por esse título que vai ser muito importante, pode ser o da sobrevivência do Internacional no ano de 2026, pode ser o único, inclusive, da maneira como está, e aí sim pensar novamente no Campeonato Brasileiro. Mas agora, como eu disse, tudo é Grenal e esse Grenal é o que o Internacional precisa nesse momento para tentar arrumar a sua casa e afirmar o seu time de futebol, que tem uma ideia boa, um treinador organizado, mas que ainda não achou no elenco peças de reposição à altura ou peças que correspondam pelo menos a um time titular competitivo. O Internacional terá esses 2 confrontos contra o Grêmio para conseguir medir forças e saber até onde pode ir na temporada de 2026. Lembrando que é um confronto bem diferente daquele de janeiro, em que ali não se tinha muita ideia do que podiam fazer Grêmio Internacional, era início de trabalho, mas o Internacional desde lá evoluiu bastante a sua ideia de jogo, conseguiu consolidar a sua ideia, só que está faltando os pontos do Campeonato Brasileiro. E talvez esse título gaúcho seja muito importante numa circunstância dessa, em que o Internacional briga contra o rebaixamento no Brasileiro, mas sabe que o título gaúcho pode ser o único da temporada e pode ser o que vai tornar esse ano de 2026 menos pior
do que já está. Voltamos então a qualquer momento com muito mais projeções sobre o Grenal. Hoje, como eu disse, temos muitas atrações aqui no canal do Farina. Não deixe de nos acompanhar. Chegamos a excelentes marcas de audiência. Já passamos dos 100 mil seguidores na nossa página do Instagram. Acompanhe as nossas plataformas, os nossos vídeos, nossas informações. Você é o resultado de todo o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que o canal do Farina é um oferecimento de System Frio. Câmaras frias são com qualidade e conhecimento.